Você já quis ser sustentável e não soube por onde começar? Acha que suas ações são um grãozinho de areia na imensidão desse mundo? São muitas informações, né? Não compre isso, faça assim, descarte desse jeito, evite aquilo, pois tem quem transformou todos esses desafios em movimento. Hoje o papo está inspirador aqui no Na Boa. Eu converso com a Carol Mucida, idealizadora do desafio 21 Dias Mais Sustentáveis, um programa que convida as pessoas a repensarem seus hábitos e perceberem que ser mais sustentável não precisa ser difícil. A Carol vai contar como nasceu o desafio, o impacto que ele tem gerado e, claro, vai deixar várias dicas para quem quer começar agora mesmo a viver de um jeito mais consciente, né, Carol? Afinal de contas, é mais possível que a gente imagina, né? É isso mesmo, Silvia. Olá, todo mundo que está aqui nos escutando. Estou muito feliz de estar aqui hoje no Na Boa. Temos uma conversa que envolve consciência e também uma confirmação de que é possível ser mais sustentável. Então, é aqui que eu estou para inspirar vocês a terem uma vida mais sustentável. Ai, que delícia, Carol. Eu que estou muito feliz, viu? E já super curiosa para saber, né, do desafio de todas as frentes, mas como todo mundo que se envolve com questões ambientais, geralmente as pessoas que estão nesse caminho não percorreram isso desde o início, né? Foi uma construção para chegar até lá. Principalmente vendo o que não queria, o que não fazia sentido, até se encontrar, né? Com você foi assim também? Com certeza, acredito que comigo não foi tão diferente desse grupo de pessoas que trabalham com impactos socioambientais. É aí que a gente também se identificou, né, Silvia, nos conectamos e entendemos que, partindo de uma atuação no social, a gente encontra o ambiental, entende que esses 2 fatores eles andam de mãos dadas. E aí contando um pouquinho, né, dessa minha trajetória, ela não é nada linear, eu falo que, ela é marcada por fatores e acontecimentos que me fizeram mesmo recalcular a rota, me questionar do meu papel, entender qual seria aí a minha próxima missão, o passo que eu daria para continuar gerando impacto, porque eu acho que se a gente está aqui nesse mundo, a gente tem que buscar fazer a diferença no que a gente faz. E essa história começa muito antes da Carol profissional. Eu venho, né, do interior de Minas, aí de uma região próxima a Belo Horizonte, minha cidade se chama Rio Casca. Para mim, o crescer com o pé na terra foi a minha realidade. E eu passava, né, esse tempo ali colhendo fruta no pé, inventando moda quando criança, conseguindo aproveitar o melhor que a roça pode te oferecer. E num lugar também de, eu acredito, muito privilégio, assim, de poder ter essa oportunidade de crescer em contato, né, com a terra, com a natureza. E isso me criou muita consciência desde cedo. Acho que somos muito do que nossas raízes nos contam e nos mostram, né? E escolhi fazer engenharia, não porque eu achava que eu ia mudar o mundo. Eu não tinha essa audácia, essa visão naquele momento, porém, ao longo da minha formação acadêmica, eu fui entendendo que com todas aquelas ferramentas, com aquela visão de negócios, otimização de processos, o entendimento, né, de analisar ali melhoria contínua, cenários produtivos mais eficientes, eu tinha um potencial de transformação para onde quer que eu fosse. E aí, depois de formada, eu fui parar em São Paulo. E eu via, né, naquele momento eu atuava na área comercial, voltado para a indústria bancária, mas eu desde essa época já flertava com a área de responsabilidade social. Então foi aí que, envolvida nas ações voluntárias da empresa novamente, e sempre engajada nas semanas de diversidade, equidade e inclusão, todas as temáticas que envolvem o ESG, como a gente conhece nas empresas, eu tive a oportunidade de escutar uma palestra que foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu escutei, uma mulher negra periférica convidada para estar naquele espaço que contou da realidade dela, ela falava sobre tecnologia e favela, e ela trouxe um número que me provocou e que aquele número não saiu da minha cabeça, onde mais de 1 milhão de jovens eram moradores de favela em São Paulo. E eu falei: "Caramba,
1 milhão de jovens morando em favelas. E por que estão falando que na tecnologia, está faltando mão de obra qualificada? E o que eles estão fazendo com esses jovens? Eles estão sendo preparados? Terminam o ensino médio? Quando termina, eles têm a oportunidade de cursar um ensino superior, um ensino técnico? E aí eu fui buscar essa mulher, a Sol, minha sócia e grande amiga, e Ah, que já já bacana. vamos entrar nessa história, eu não vou antecipá-la, mas para dizer que aí começava a construção de um movimento e, né, que depois se tornou uma ONG. E foi lá nesse incômodo, né, que eu falo que muitos questionamentos, vêm até nós em alguns momentos, a gente tem a oportunidade de ser provocado, mas muitas vezes a gente deixa aquilo passar. E naquele momento eu não deixei aquilo passar, eu sabia que eu tinha algo para fazer com aquela informação. E eu queria fazer além do voluntariado pontual, eu queria fazer um movimento mesmo que eu pudesse atuar de forma mais direta e gerando ainda mais impacto. E o Conexão Favela surge, né, nesse momento, nesse encontro de 4 mulheres, que é a missão de dar acesso a oportunidades de informação e educação para os jovens periféricos, entendendo que o jovem ele é sonhador, mas muitas vezes ele não vai ter os recursos e as oportunidades que ele precisa para poder alcançar esses sonhos. Isso é muito legal, Carol, porque, essa informação que você recebeu, ela foi para várias pessoas, né, e assim como a Sol, não é isso que ela chama? Ela te deu essa informação, várias outras pessoas também podem ter passado isso, porque você está falando de dados, né, e dados, eles estão aí à disposição de todos, e você fez alguma coisa com esse dado, né. Então, assim, isso que é muito legal, você estava ali do lado da carência e você viu uma demanda, só que essa demanda estava do outro lado da ponte, tinha um caminho para percorrer, né. E na verdade, nem ponte, você construiu a ponte, né, não tinha nem como passar, fazer essa turma passar para o lado de cá, se realmente não construíssem as pontes que você acabou construindo, né. Então aí que surgiu o Conexão Favela, é isso? Porque depois também teve a sua passagem pela MOL, que também já é uma empresa de impacto, aí você foi entrando de vez nesse universo, é isso? É, eu comento ser a virada de chave, porque de fato foi. Existe um estigma muito grande de que favela é só criminalidade, é só pobreza, é só violência, e não é assim. Favela é um lugar de pessoas com muito potencial, pessoas que precisam, ter esses acessos e essas oportunidades para serem lapidadas e conseguirem alcançar os seus objetivos de transformar uma realidade que eu não quero romantizar, não é uma realidade, fácil, pelo contrário, é repleta de desafios, mas é aí que a gente precisa, promover esses acessos. E eu encontrei um tanto de gente também com esse olhar, com esse cuidado, e foram nesses 6 anos, né, mais de 6.000 pessoas impactadas. Eu acredito que foi nesse lugar que me conectou muito com o social e de onde eu não quis sair, porque passando pela IBM, eu saio da empresa e vou atuar numa outra ONG, levando, né, aprendendo muito, na verdade, sobre a parte de gestão de projetos e mensuração de impacto, e levo desse conhecimento para a minha ONG também, para o Conexão Favela. E de lá eu vou trabalhar na MOL depois, ainda nesse contexto de negócios de impacto, mas aí eu saio do terceiro setor e me torno uma articuladora entre empresas e organizações sociais, desenvolvendo um mecanismo de transferência de renda, que é um produto social. Você já bem, entrevistou a equipe, o pessoal da MOL aqui, um programa Foi que um vale super super a pena episódio. conferir. Com a É, Vanessa, é. trabalhamos muito Já deixo a juntos. dica aqui, né. Tem episódio Uhum, aqui com o pessoal da MOL, é o episódio 72, que é realmente, assim, incrível, quando você falou que você trabalhou por lá, né. Na mesma hora até te sim, falei: "Ai, que bacana, me conta mais sobre", porque é um negócio muito bacana, e é isso que você está falando, né, não é nem o terceiro setor, nem a empresa, a gente fala o setor 2,5, né, que é, é aquele são as empresas que estão aí para causar impacto, que é um negócio social, né. Porque é isso, quando exato, a gente começa a causar impacto, a gente começa a perceber que a gente pode ir além, que a gente pode de fato transformar com o nosso negócio, com o nosso trabalho, não tem como voltar atrás, né, Carol? Ali você já tinha sido mordida por esse bichinho e seguiu em frente, né.
exato, entre aspas, não tem como desver o que você viu. É, com certeza. Bom, e aí surgiu a Cora Social, que é o seu negócio hoje, né, a sua empresa, e eu Uhum. queria saber mais, né, do que você faz, o trabalho que você desenvolve e como é que é essa curadoria dos clientes e parceiros, né? Você está em busca de quem ainda não causa impacto e quer causar, quem causa e não sabe, quem causa e não comunica, como é que é isso? Vamos lá, eu acho que a Cora tem soluções para diferentes públicos, olhando por essa perspectiva do impacto. Primeiro, enquanto negócio, é uma consultoria voltada à sustentabilidade ESG nas empresas, então que tem o objetivo de se conectar com negócios responsáveis, que querem fazer a diferença, que entendem que tem uma responsabilidade a ser cumprida, e quando a gente fala nisso, a gente está falando de empresas que geram impacto e toda empresa gera impacto. A diferença é se ele é conhecido, se ele é negativo, positivo, tem os dois formatos, claro, se ele tem sido acompanhado, medido, né? E se ele está sendo comunicado da melhor forma, da forma mais estratégica. Então, a gente atua nessas frentes de entender o momento da empresa. É um diagnóstico que é feito para olhar para todos esses pilares. Quando a gente fala o ESG, essas siglas, é o ambiental, o social e a governança. E tudo isso está dentro de um guarda-chuva maior que é a sustentabilidade da empresa. Se a gente tem os impactos que afetam a sustentabilidade, que ameaçam, que são um risco para a sustentabilidade do negócio, a gente precisa agir em cima desses impactos. E é conhecendo eles, acompanhando, que é possível tratar e tratar com projetos, a adoção de práticas que sejam mais sustentáveis. Então, a partir desse diagnóstico, a gente vai entender quais são as prioridades, o momento daquela empresa, o que é possível ser feito, e a gente vai estudar a materialidade dela. A materialidade são os temas que são caros, os temas que são relevantes, não só para a empresa, mas para todas as partes interessadas dela. Fornecedores, clientes, colaboradores, os stakeholders, né? Aquele nome chique que a gente escuta, são as É, partes interessadas. E aí a gente faz todo esse trabalho de consultoria, de implementação, de um plano de ação, né, um roadmap onde a gente vai levar todas essas ações, entendendo o momento de negócio. Então, é muito customizado. Então, pode ser uma empresa pequena e média. Eu gosto de falar, ESG não é só para as grandes empresas. As pessoas têm muito esse inconsciente aí que não dá para investir, que vai ser um custo a é, mais, mas a gente está falando de uma oportunidade de reputação de marca, a gente está falando de evitar riscos ambientais quando você não cumpre alguma legislação, quando você não se adequa e gera um impacto negativo que pode trazer um custo futuro ali, a questão de economia dos resíduos que são utilizados, você pode reduzir seus gastos se você sabe a melhor forma de utilizá-los. Você pode construir alianças com as suas comunidades, aí vem o local onde você está com a sua empresa, qual é a relação que você tem de parceria com as pessoas que estão naquele entorno. Então, a gente também trabalha com o desenvolvimento desses projetos de impacto socioambiental. E aí vem o social, nunca está desassociado do ambiental, porque a gente vive nesse meio ambiente e o que afeta as pessoas vai afetar o local onde elas vivem e vice-versa. e você falou aí várias vezes aí, colocando na prática e mostrando na prática, e aí você vai lá e cria um desafio para as pessoas colocarem a sustentabilidade na prática, é isso? Então eu quero saber agora desse desafio, 21 dias mais sustentáveis. Foi uma ideia sua? Por que 21 dias? Me conta isso. Ai, vamos lá. Eu amo falar desse meu programa. Começou com uma ideia que eu considero, sabe quando você tem uma ideia assim que você acha que é meio maluca? Vamos testar para ver se vai dar certo isso? Começou desse jeito e foi no início desse ano, né, ali acho que entre abril, maio, eu voltava de um evento de mulheres empresárias e ele me deixou muito inspirada, muito provocada, e eu ouvi uma palestra sobre comunidades. E aquela palestra, outra viradinha de chave, né? Eu pensei, caramba, já construí uma comunidade quando eu fazia a gestão da ONG, estava como liderança, né? Eu saí como presidente no final do ano passado, fiquei lá por 5 anos, e eu tinha já esse lugar de liderar, de influenciar, de envolver as pessoas. Eu falei, acho que está na hora de eu iniciar um novo movimento, por que não?
já que eu estou nesse contexto agora de trabalhar sustentabilidade nos negócios, como que a gente fala de sustentabilidade nas empresas se o próprio indivíduo não está se conectando com uma vida mais sustentável? Então aí veio a ideia de construir uma jornada que tivesse um pouco a ideia de competição, mas em um aspecto, uma abordagem positiva, que gerasse essa vontade de fazer diferente, só que para a pessoa fazer diferente ela precisaria de informação, de pílulas de conhecimento. E aí, a ideia do desafio em 21 dias é muito relacionada à ideia de construção de hábito, né, porque aí falando de livros que trazem esse conhecimento, para se construir um hábito, é importante a repetição, a disciplina durante esse período de 21 dias. E eu lembrava que eu tinha feito um desafio de meditação de 21 dias lá na época da pandemia, e aquilo me marcou muito. Eu, realmente consegui inserir a meditação por um longo período na minha vida, e são fatores que a gente precisa ir e voltar, né, a gente constrói aquele hábito e às vezes a gente precisa relembrar aquela ação positiva, e foi É. nesse formato com o desafio. Quando eu lanço a ideia, e foi um lançamento express mesmo, em 24 horas eu lancei e eu construí, né, antes de trazer e divulgar para as pessoas, né, foi feito ali nas minhas redes sociais, a divulgação mesmo. Eu, criei todo um conteúdo de assuntos que poderiam ser tratados nessa jornada de 21 dias. E nessa jornada, eu, trazia um aspecto de olhar para dentro para depois ir para fora. Então, olhar para você, na sua casa, o que você podia fazer diferente ali, depois para a sua comunidade e depois para o planeta. E é aí que eu convido as pessoas a refletirem sobre suas ações, como elas poderiam ser diferentes, o que você poderia realizar que ia gerar um impacto mais positivo do que hoje você faz, e eu lancei essa ideia. E cerca de 40 pessoas toparam, entraram no grupo em um período de 24 horas, acessando, né, uma Uau! rede mais próxima ali, amigos, família, e eu falei: "Olha, eu acho que o pessoal está confiando em mim aqui, tem informação bem relevante de ser compartilhada mesmo. E olha que é um assunto que afasta muitas pessoas, porque falar de sustentabilidade, às vezes, é aquele lugar chato de pegar no calo, porque é onde você está devendo alguma informação, é onde você parece que ainda não está com um saldo positivo, afinal, a gente sabe que a gente está consumindo do planeta mais do que ele tem a capacidade de se regenerar. Então, aí vem esse ponto, né, como que eu vou falar de um lugar que é dolorido para as pessoas, num aspecto um pouco mais leve, que ao invés de gerar culpa, gere responsabilização, que a pessoa olhe para aquilo entendendo como ela pode fazer a diferença. Porque quando a nossa ação individual gera um impacto positivo com aquilo que a gente está fazendo, a gente se sente contribuindo, a gente sente que a gente está junto nessa missão e vai para um olhar mais coletivo, que a gente não está sozinho nessa. E foi aí que lancei a primeira turma, foram 3 edições do desafio, mais de 80 pessoas participando, deu Tudo muito esse ano, certo, 2025. tudo em 2025. Tudo 2025. 80 pessoas em 3 edições, né. E a gente está falando de 7 estados do Brasil e mais pessoas que moram na Austrália, Alemanha, não tem isso? Foi muito diversa essa turma, as turmas, né, cada uma em um formato, e essa diversidade cultural regional, ela enriqueceu demais as trocas, Eu porque imagino. o formato do desafio era em um grupo no WhatsApp, e a gente sabe que hoje, né, todo mundo está um pouco saturado de muitos grupos, eu queria combater esse excesso de informação também, entender que a construção de comunidade tem isso como princípio. A primeira edição, ela acabou gerando esse excesso por ser uma pílula todo dia, mas acompanhar um grupo todo dia fica denso, e ali tinha muita informação valiosa que eu consegui estruturar em um guia. Então, a segunda e a terceira edição já evoluiu, e a partir dali o grupo passou a ser fechado com interações programadas. O nosso Sextou com S de Sustentável, que era o dia onde era o momento da partilha do grupo, e era muito interessante, porque os módulos do guia eram lançados semanalmente. E você tinha ali
um cardápio de ações para você se organizar na sua semana. E essas ações você encaixava no melhor formato para você. Então, eu quis trazer um conteúdo que, se fosse sentar, se a pessoa fosse pegar um curso para poder fazer 2, 3 horas ali, ia ficar maçante, não ia ser prazeroso, ia ser informação em excesso para ela conseguir É, absorver. Então, as pílulas do conhecimento que eu trazia todo dia, a motivação do porquê que você estava fazendo aquilo, entendendo num aspecto amplo do impacto que aquilo tem. O fazer individual aqui quantos milhões de toneladas de descarte eu estou falando nível Brasil, entendeu? E aí a pessoa via, olha, o pouco que eu estou contribuindo aqui, somando com todo mundo aqui do meu entorno, do meu bairro, da minha cidade, do meu país, olha o que está gerando, sabe? fora também, Carol, os níveis diversos de já consciência dessas pessoas, né, porque eu acredito que algumas dicas, alguns já deveriam aplicar, outros começaram realmente do zero, né. Eu não sei você, mas eu escuto muito: "Ah, eu quero, mas não sei como. Ah, eu quero começar", e às vezes eu falo algumas dicas, tanto aqui ou nas minhas redes sociais também, que para mim já é tão óbvio, para mim é tão bobo, assim, já faz tanto parte do meu dia a dia, e que a gente começa a perceber que para os outros não, né. E que a gente realmente começa a plantar algumas sementinhas. Por exemplo, uma falando em sementinhas, né, uma das suas tarefas é plantar uma árvore. Parece simples, mas não é. E muita gente pergunta: onde, como, qual espécie, e parece que no último desafio, essa tarefa até virou um projeto, é isso mesmo? Sim, essa é uma tarefa que me brilha muitos olhos. Eu, quando lancei ela, pensei no desafio que seria como que uma pessoa dentro de casa, ali numa cidade, vai plantar uma árvore, vai achar isso muito distante da realidade dela. Apesar de ter um dado, né, que a nossa pegada ambiental por indivíduo, pensando no Brasil, a gente ter para compensar anualmente, né, esse impacto negativo que a gente gera, a gente deveria plantar cerca de 70 árvores no ano, por pessoa. Por E a pessoa. por pessoa, existe um dado que traz essa informação. E aí eu trago, né, esse dado para compartilho com as pessoas, os participantes desta jornada, e falo: "Bom, qual é a contribuição que eu posso fazer aqui da minha casa?". Às vezes plantar uma árvore não vai ser uma realidade, porque você não tem um quintal onde você poderia comprar uma muda e plantar uma árvore, e até porque tem essa questão de espécies, né, mais adequadas, dependendo da região também. E aí eu trago uma campanha com uma organização social parceira, que é a Copaíba. Então eu sou muito fã do trabalho deles, já estive 2 vezes na reserva que eles têm, de reflorestamento de Mata Atlântica no interior de São Paulo, e eles fazem a produção de mudas, eu fui conhecer o processo de produção de mudas, e foi nesse lugar que eu sugeri às pessoas participarem da campanha, que era a sua forma digital de plantar uma árvore. Você contribuía com um valor de R$ 40 e uma muda de uma espécie nativa de Mata Atlântica seria plantada com a sua doação. Então, algumas pessoas realmente aderiram ali à campanha, e é uma forma de influenciar. E eu sou uma doadora recorrente, todo mês eu planto uma árvore ali com a Copaíba. E foi desse lugar, né, que é muito conectado com as minhas raízes, como eu comentei, uma cultura muito da minha família. Toda criança planta uma árvore na fazenda da minha avó. Então, cada criança acompanha seu crescimento com uma árvore que tem uma plaquinha com seu nome lá. Eu tenho minha árvore de estimação e todo ano a gente planta mais árvores lá também. E minha família muito movimentando isso, sempre a gente falando desses assuntos, muitos ambientalistas ali, realmente temos que ser, defender o meio ambiente é defender a nossa vida aqui. E foi aí que começou um movimento muito interessante entre os meus tios de fazer um reflorestamento numa área ali do entorno da região da cidade. É uma cidade menor do que a minha, 3.000 habitantes, uma cidade bem pequena chamada Santo Antônio do Grama, onde tem uma estrada que foi recentemente pavimentada, que dá acesso à minha cidade, a cidade de Rio Casca. E essa área, ela já está muito
vamos dizer assim, a vegetação nativa já foi degradada por atividades, né, pecuárias, o pasto que tem ali, aí teve essa pavimentação da estrada também. E como, minimizar e, de alguma forma, restaurar o que foi impactado por ali? Então veio a ideia de plantar uma floresta, como se fosse uma estrada verde, é o nome do projeto que a gente deu, porque começou com essa iniciativa de vamos plantar mudas nesse trecho da estrada que liga o portal de entrada da cidade até um santuário que tem, que as pessoas vão muito para visitação. E já foi apresentado pela prefeitura, validado, a mineradora da região ali também, já está envolvida com todo, tudo caminhado para apoiar também com a distribuição, a doação de mudas, e a gente tem um sonho maior de construir um mirante lá nessa região para você conseguir ver essa estrada verde e toda a cidade Ai, do que ponto mais incrível. alto que tem. Então você pensa assim, pode parecer aquilo lá atrás, né, a pessoa, ai, muito ligada à árvore, falar da árvore é uma coisa muito distante de mim aqui que estou na cidade grande. Beleza, não que sua família vai se envolver e criar um projeto desse tipo, todo mundo tem essas condições de fazer isso, mas eu vejo um movimento da sociedade civil que se organiza, e aí a gente se associou a uma ONG que tem na cidade, que se chama Associação Grama Sustentável, então já tem tudo a ver que eles apoiam as iniciativas de meio ambiente, justamente para ganhar mais visibilidade e reforço aí no que a gente quer promover. Por quê? O objetivo principal do projeto é o combate às mudanças climáticas. A gente está falando de um reflorestamento de uma área que foi degradada, onde tem a oportunidade de regulação térmica. A gente está falando da questão da temperatura, né? Ficar Uhum. um nível ali mais agradável e ter sombra para as pessoas que fazem aquele percurso. Então, isso, repensar cidades nesse formato também, de áreas mais verdes, é extremamente necessário. E aí a gente já criou todo o movimento, porque vai ter uma corrida de rua na cidade, a primeira corrida de rua. A gente quer aproveitar o final de semana para fazer a inauguração do projeto, para envolver a comunidade inteira, onde ali no portal já está sendo plantado o jardim para começar o reflorestamento. A gente vai estar com a Kombi Verde, eu tenho uma Kombi, uma outra história para um outro episódio. Na Kombi Verde, inclusive, a gente vai distribuir mudas nessa Kombi para os corredores no dia da corrida. Ah, Isso é muito legal, Carol, porque tudo começou com um desafio, e olha o que transformou, né. Então isso mostra muito a potência do seu projeto, né. Eu ia te perguntar aqui: "Ai, quais impactos, quais resultados vocês já tiveram?", e olha isso, né. Então assim, a gente está falando de algo muito grande, muito potente, mas também tenho certeza que você mexeu dentro da casa de cada um, e uhum, cada um mexeu dentro da casa de alguém também. Eu desconfio muito disso, né, porque se eu já consegui mudar algumas coisas na casa da minha mãe, na casa de uma amiga, enfim, quando a gente vai falando, ou então eles vêm aqui na minha casa e eles falam: "O que que é isso? É uma coleção de lixeira?". "Não, é porque eu separo tudo", enfim. As pessoas vão percebendo: "Epa, espera aí, dá para fazer". Elas vão ficando incomodadas, né, elas falam: "Caramba, é mais simples do que eu imaginava e dava para fazer", né. Então você acabou de dar aqui um exemplo, assim, super potente. Mas sim. esses sutis, mas que também fazem tanta diferença quanto, quais são os relatos que você já escutou? Ah, eu tenho relatos maravilhosos, porque foram muitas pessoas, né, então alguns me marcaram ali. Primeiro, até esse relacionado ao envolvimento com as árvores, eu descobri que tinham outras famílias que tinham essa prática. Uma empresa familiar de uma construtora, uma das mulheres que participou, até daí de BH, ela, lembrou, né, o quanto era simbólico terminou de construir uma casa, a pessoa recebia uma muda da árvore da felicidade da mãe dela, que cultivava 50 anos essa árvore no jardim, e eles faziam várias mudas para distribuir para os clientes. Aí a outra, que aí já no litoral de São Paulo, aqui, o avô tem ainda, né, o costume, e virou uma tradição, uma festa na cidade, que ele distribui mudas de pitangueira. Então aí eu falei assim: "Gente, que coisa Ai, que maravilhosa, olha legal. como existe esse olhar do praticar uma ação
do bem e motivar, educar as pessoas que estão recebendo aquilo, porque aquilo vem carregado, né, de uma história, é uma simbologia, é o multiplicar, né, quando a gente fala o semear, o que vai ser plantado, o que vai ser colhido, que a gente semeie coisas boas e exemplos bons, né. E foi aí que começou o movimento de, uma participante que viu, o formato adequado de separação de lixo, por exemplo, que percebeu que no prédio os vizinhos não estavam separando da forma mais adequada. Pegou a tabela do desafio, levou para o zelador e falou: "Vamos pregar isso aqui e conscientizar o pessoal". A outra que percebeu que tinha como falar sobre, alternativas de, higiene menstrual mais ecológicas para as mães das amigas da filha dela. Então começou esse movimento de apresentar esses produtos. Mais um que vem com a questão da separação mais adequada do lixo, só que a gente tem também, às vezes, o entendimento do que é reciclável e faz o descarte correto, mas não faz a higienização adequada. E aí começaram a fazer, entendendo que isso impacta no processo da reciclagem, né, para as pessoas que estão ali dependendo daquele serviço também como catadores, que são, agentes ambientais. E aí a gente tem as É, pessoas que olharam para esse aspecto do consumo mais consciente. Vamos fazer a limpa no guarda-roupa, o que que não está fazendo mais sentido aqui, o que que é possível ser doado. E às vezes isso te vai para um olhar do: "Eu não preciso comprar mais disso aqui. Olha o que eu tenho que eu nem lembrei que eu tinha". E aí muitas pessoas relataram para mim, porque eu sempre perguntava ao final do desafio qual que foi a tarefa mais fácil e a tarefa mais difícil de ser cumprida. E essa do ficar sem comprar durante o período do desafio era uma das mais difíceis, porque hoje olha, a nossa compra é muito pelo quê? Pelo impulso. E a todo é, momento a gente vê os estímulos que existem nas redes sociais e falando das plataformas digitais, você compra com um clique, tudo ficou muito mais fácil, mais acessível nesse sentido. E uma das participantes relatou o quanto ela percebeu que era um gatilho de ansiedade que ela tinha. E que ela exato. realmente se viu desafiada e no lugar de vir para a presença do vamos repensar lá os 4 R's, né, o reutilizar, reciclar, pensar, realmente eu preciso aqui comprar isso, e aí teve, um que foi, assim, unanimidade, as 3 turmas sempre olharam para essa tarefa com um lugar polêmico, assim, de gerar muita conversa sobre, que é o tal do cafezinho. E esse aí, nós que somos mineiros, temos uma conexão com esse assunto muito grande, todo mundo adora tomar um cafezinho junto, né, é muito ir na casa do mineiro e convidar para um café. E eu falo É, por mim e outras pessoas aí, umas 5 pessoas que relataram a mudança do hábito de tomar do café expresso para o café coado. E isso veio para mim pesquisando, para trazer todas essas informações para o desafio, o impacto das cápsulas no meio ambiente, mesmo que exista a reciclagem. E eu percebi que eu estava consumindo de 2 a 3 cápsulas por dia. E eu falei: "Meu Deus, eu estou muito errada", porque quando você olha a dificuldade que é um processo de reciclagem de cápsula, e mesmo que seja um lugar ainda muito, muito uma bolha, né, de quem vai ter uma máquina de café expresso em casa, que ainda é um número pequeno, pensando num contexto populacional, mas ainda assim, soma tudo isso, quantas milhões de cápsulas a gente não está despejando no meio ambiente aí por ano, enfim, e eu vi como o trocar também o método, né, o papel para ser um filtro de pano, e muitas pessoas fizeram essa substituição, trazendo essa alternativa e entendendo que ali elas estariam produzindo menos lixo, e além dessa questão do café, a alimentação. Tocar no ponto de alimentação é muito importante, e aí eu falo, né, do, reduzir o consumo de carne, eu convido para isso, mas para além disso, aproveitar o alimento de forma integral,
muitas vezes a gente desperdiça ali a casca, sendo que tem nutrientes, então é um convite à criatividade, porque sustentabilidade é sobre criatividade. Que receita que você pode fazer com aquele item que você ia descartar no lixo? Então a gente fala muito sobre isso, porque tem um dado muito crítico sobre esse tema, Silvia, que o desperdício de alimentos ele está entre os maiores poluentes por emissão de gás carbônico nos aterros sanitários. E esse número ele é É, quase 5 vezes maior do que a poluição por companhias aéreas. Olha isso, olha só. falei um E monte a de gente coisa. acha é, não, e é legal, porque a gente acha que essa questão da sustentabilidade é para grandes empresas, para as empresas poluentes, igual você citou agora aqui, as companhias aéreas, mas não, passa por todo mundo, não importa se é pouco, médio, grande, passa por todo mundo, né, e a gente vai começando a perceber que tem algo a ser feito por todos nós, né. Pra você ter uma Tem, ideia, eu sou uma pessoa que uso lente de contato. Então eu tenho que sempre estar comprando aquele produto para limpar a lente. E sempre me incomodou que todo produto que eu compro vem uma caixinha de lente e vem uma pecinha de plástico para você colocar no ralinho da pia, para sua lente não ir embora ali na hora que você lava. E eu sempre me incomodei com isso. Eu falei: "Gente, por que que eu tenho sempre que ficar trocando essa caixinha?". Eu tô com muita essa caixinha de guardar lente de contato e muito ralozinho de pia. Fiquei incomodada e comentei com a minha oftalmo. E aí ela falou: "Silvia, mas você tem que trocar. Aquela caixinha, ela vem de propósito no kit, porque por causa de bactérias que vão surgindo ali na lente mesmo, e que o produto, ele muitas vezes ele não consegue matar. Então, de tempos em tempos, você realmente precisa trocar a sua caixinha de lente". E aí eu falei: "Bom, eu achava que era só eu lavar igual eu lavava, né, mas não, então vamos trocar a caixinha de tempos em tempos". Mas eu fiquei muito incomodada no pra onde que eu ia colocar, mas que fim que eu vou dar para essa caixinha, né. E aí que eu descobri um projeto aqui em BH, que é o Remediar, que ele faz parte da rede Tampinha Legal, que tem em vários estados do país, que eles pegam tampinhas plásticas, e aí não precisa ser só as de leite de contato, mas tampinha de shampoo, de condicionador, de achocolatado, de café, de iogurte, e eles usam essas tampinhas e levam para as empresas, né, de reciclagem, e com a grana eles sustentam o projeto. E aí eu comecei a catar tampinha, e aí você não acredita, Carol, porque aí eu levei coletor de tampinha para os locais onde eu trabalhava, todos os dias. Hoje mais cedo já chegou aqui na minha portaria, já um saquinho cheio de tampinha que eu já não sei mais quem que deixou, porque as pessoas vão me perguntando onde que deixa. Eu falo: "Olha, me entrega que eu já sei para quem que eu vou levar". E minha casa virou ponto de coleta. E aí a sogra, são os vizinhos, meus pais, todo mundo me entrega tampinha o tempo todo. Ou seja, foi olhando para uma tampinha minha de lente de contato que olha o movimento que se criou, né. Eu brinco que eu virei a rainha das tampinhas aqui, porque todo mundo me entrega tampinha, todo mundo lembra de mim quando vê uma tampinha, ou seja, é do pequeno, né. Às vezes a gente não precisa pensar grandiosamente: "Ah, vamos, construir uma cooperativa", não. Né, pode começar por uma tampinha, pode começar por uma árvore, né, pode começar por um alimento que eu não jogo fora, né. É assim mesmo que a gente vai começando? O desafio ele vai vai no crescente, para você fazendo as pessoas perceberem isso? Exatamente, é um movimento de expansão, começa ali do seu interior, o olhar para o seu entorno, para sua casa, o que que você pode modificar que está mais ali no seu controle, na sua gestão. E aí você vai para um aspecto do eu e minha comunidade, eu e o planeta. E aí, Silvia, que vem uma grande virada de chave desse desafio que para muitas pessoas foi, o ponto alto, assim, eu diria, principalmente a última turma, a gente tratou muito a questão de senso de comunidade, de ancestralidade, porque aí vem o lugar do viver em comunidade que a gente tem perdido cada vez mais essa individualização, o que as telas têm provocado, essa vida muito virtual, o encontrar, o se importar com o outro tem ficado de lado. E, eu trouxe convidadas para aulas que a gente teve extras nessa última edição, e elas vieram trazendo, uma delas é bióloga e doutoranda em oceanografia, e ela trouxe um estudo que ela vem fazendo nos manguezais de Recife, ela mora em Recife,
e ela trouxe esse olhar do as pessoas, a relação das pessoas com as mudanças climáticas é um lugar muitas vezes distante, porque as pessoas não lembram, não sabem como era antes, só entendem o que elas estão vendo ali naquele momento. Elas não conversam com as pessoas que já estão ali há muito tempo e que viram aqueles espaços sendo modificados. E é muito interessante porque a gente aprende muito com as outras gerações. Então, são conversas importantes de serem nutridas. Uma das tarefas no desafio é você conversar com seus tios, avós, pais, perguntá-los se eles têm uma atitude que eles consideram ser mais sustentável, o que, que é para eles esse ser mais sustentável naquela ação ali. E às vezes a gente Que aprende legal. coisas e resgata informações da nossa família tão valiosas. Aquela história assim pequena, como você falou, o agir local e pensar global. Por exemplo, o reaproveitamento de óleo de cozinha virando sabão. Minha avó fazia isso. Quantas avós não faziam isso? Fazem ainda. É, Então, para virar sabão em barra, né, para lavar a cozinha, então, lavava a louça na cozinha. Então, assim, é, muita riqueza de informação e esse senso de comunidade é o que o desafio vem também provocar, porque enquanto indivíduos a gente tem os nossos impactos individuais, mas eles afetam um coletivo. E é aí que a gente precisa se importar, o que que a gente pode fazer de diferença, sabe? Então, eu acredito muito nessa linha de raciocínio, nessa crença que a gente vai fazer uma mudança somando essas forças, e é o que você falou, uma influência positiva é o exemplo que arrasta, entendeu? é, é. Bom, vem mais desafio aí, garanto que assim como eu, quem está escutando também, deve ter ficado no mínimo curioso para saber como é que funciona o desafio, como é que tem mais informações sobre o desafio, onde que te encontra, Carol? Ai, vai vir mais desafio aí sim, mais edições dessa jornada. É um programa que não vejo fim para ele tão cedo, porque de fato, tem muitas pessoas E nem ainda a serem pode. impactadas. É, E a nem próxima pode. edição está prevista aí para final de novembro, eu ainda não defini a data certinha, mas eu vou comunicar nas minhas redes sociais, @Caroline Mucida, com 2 Cs. A gente vai deixar aí na descrição, né, do episódio essas Sim, informações. E além, do meu Instagram, onde eu divulgo, também agora eu tenho uma newsletter, então vou deixar também esse link, sempre informações sobre esse viés de sustentabilidade, mas na prática, de uma forma um pouco mais simples, mais leve. Então, tem várias sessões nesse conteúdo que eu vou trazer conhecimentos que saem do tecniquez, do acadêmico ali, e te conecta com a sua realidade. Então, a gente tem algumas sessões de fofoca vegana, casos rurais, tem os momentos divertidos assim da newsletter também. E no final eu trago ai uns que avisos legal. e vou comunicar a nova edição do desafio por lá também. É um canal que a gente se encontra e é uma forma de ampliar esse conhecimento e o acesso, né, a essas informações. E foi assim que, com os desafios, né, as edições que aconteceram, eu criei uma comunidade verde. A comunidade verde, ela existe hoje com pessoas que passaram pela jornada do desafio e tiveram interesse em dar continuidade, então a gente mantém um contato ali, é um grupo no WhatsApp, gerenciado por mim, coordenado, com envio de informações constante. E eu ainda estou construindo as ideias do que eu vou oferecer, né, enquanto entregas ali nessa comunidade, que é uma comunidade viva. E, de novo, volta na ideia do senso de coletivo, porque a comunidade se chama Comunidade Verde, a newsletter Verde News, então a gente está espalhando o verde por aí. Estrada Verde, Kombi Verde, tudo vindo com verde como logomarca. Adorei, adorei, já quero assinar, me manda o link que eu não vou só assinar, mas como também compartilhar aqui nas nossas indicações, né, aqui na descrição desse episódio. Carol, eu só tenho a agradecer, amei conversar com você, conhecer melhor o seu trabalho, que bom saber que esse bonde está crescendo, que tem muita gente fazendo a diferença e que você está puxando tantas outras também para a gente caminhar aí por esse caminho mais verde, né?
Vamos juntos nessa estrada que eu acredito que um futuro mais sustentável, ele precisa ser construído hoje. Ele precisa ser construído com as nossas ações, no nosso dia a dia, e acreditando que o que a gente faz tem relevância, o nosso papel aqui é importante nessa mudança, e num futuro de um planeta que a gente quer viver, e é um planeta onde ele precisa ser mais justo e ele precisa ser mais sustentável do que tem sido. Então, meu convite é esse, é para o olhar a sustentabilidade como algo possível para você também, e convido vocês a estarem comigo conectados nessa jornada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de passar essa palavra, de levar essas informações. Silvia, a gente está muito no mesmo time, eu sei que você também é desse time verde, e eu fico muito honrada de ser entrevistada por alguém que eu tenho admirado cada vez mais, que eu estou conhecendo. Muito obrigada, eu estou achando chique demais estar no Na Boa. Obrigada pela oportunidade. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram, no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.